Então, eu também sempre fui uma pessoa muito intensa. Oi, gente. Eu sou a Tatá e hoje eu vou fazer um aqui e fala. Bom, eu tô me arrumando pra ir pra faculdade. E eu queria muito gravar esse vídeo de arrume-se comigo enquanto a gente conversa. Eu já tô tendo um pouco de problema com o meu suporte de celular, porque ele é muito ruim, ele não segura meu celular em pé e ele fica caindo. Eu vou começar hidratando a pele com esse hidratante da Kiko. Eu vou fazer uma make basiquinha, porque eu só vou pra faculdade. Mas eu gosto muito desse tipo de conteúdo. E eu acho que é algo que eu faço que me faz bem, sabe? Sabe aquela frase que a gente sempre escuta dos professores? Que quando você trabalha com o que você ama, por mais que seja cansativo, você não se arrepende. É basicamente isso, né? Eu me sinto muito assim com a internet, porque é algo que eu gosto de fazer e quando eu não faço, eu sinto falta. Porque eu sinto que talvez esse seja o meu chamado, seja isso que eu queira realmente fazer. Só que quando a gente se depara com a realidade, acaba sendo um pouco frustrante. E eu acho que isso é em relação a tudo, não somente a curso. A gente sempre tem uma visão das coisas que não corresponde com a realidade, né? Isso em relação a pessoas, a cursos, a tudo que a gente possa imaginar. Mas tem uma coisa que vai continuar sempre sendo perfeito e é Jesus. E é meio difícil, eu acho, pra mim hoje em dia falar sobre as coisas sem mencionar Deus. Porque ele baseou tudo que eu sou. Ele me reconstruiu da onde que eu era, ele me refez. Só que eu continuo imperfeita, né? Jesus, ele é perfeito. A gente pode colocar todas as expectativas nele, que ele nunca vai nos decepcionar. Mesmo porque ele já morreu por nós. Então, ele já pagou o preço mais alto de todos, ele já pagou. Mas eu não. E às vezes essa imperfeição me incomoda muito, porque eu sou a pessoa que mais me cobro. Ninguém me cobra, porque eu já me cobrei primeiro. Então as pessoas não conseguem nem me cobrar, porque eu já tô me cobrando. E aí saber que eu não sou perfeita é algo que mais me atrapalha do que me ajuda, porque eu quero ser perfeita. E o porquê eu quero ser perfeita? Porque a gente quer, né, eu acho. Talvez pra tentar se encaixar. Talvez pra tentar fazer sentido na nossa própria cabeça. Eu sempre fui uma pessoa muito das artes, de fazer poemas, de escrever músicas, de fazer desenhos e pinturas. E eu lembro quando eu tinha 12 anos que eu queria muito uma mesa digitalizadora, porque eu ia ser animadora. Eu sempre fui uma pessoa assim. Eu acho que o cérebro de nós que somos pessoas criativas acaba funcionando diferente. Então, eu também sempre fui uma pessoa muito intensa. Se eu tô triste, eu tô muito triste. Muito triste. E se eu tô feliz, eu tô muito feliz. Muito. Mas se eu tô preocupada, eu tô muito preocupada. E aí que vem toda essa acne, né? Que eu tô tendo. Eu lembro que no fim do ano passado, que eu tava sem faculdade, sem nada. Tava trabalhando ainda, mas tava sem faculdade. Eu até postei no meu Instagram. Nossa, gente, olha como minha pele tá bonita, eu tô muito feliz. Talvez alguém tenha jogado praga. Brincadeira. Porque quem tem Jesus não sofre com praga das outras pessoas. Mas... E aí começou o estresse, faculdade, não sei o que. E agora minha pele tá horrível. Esse vídeo deve estar ficando super confuso, né? Eu acho que eu tô mais pensando em voz alta do que realmente falando pra uma câmera.
Mas às vezes é bom, né? A gente falar. Esse blush da Boca Rosa é muito bom, muito bom. Eu ganhei de aniversário de uma amiga, beijo, Gi. Mas enfim. Eu tô tentando ser menos perfeita e confiar mais em Deus. Porque se Ele é soberano, a gente não precisa ter ansiedade, né? A gente não precisa ficar ansiosa com as coisas que vão ou não acontecer, ou as coisas que já acontecem. E a gente também não precisa se cobrar, porque Ele já pagou por isso. E nenhuma obra que a gente fizer vai nos salvar. Porque nós fomos salvos por Ele. Talvez eu só precise reorganizar meus pensamentos. Talvez você só precise reorganizar os seus pensamentos. Jesus é incrível. Eu amo muito, muito, muito Jesus. Muito. Tipo, o meu coração dói de amor. Sabe aquela música, meu coração dói de amor? O meu dói. Eu não tô brincando, ele realmente dói. E eu gosto muito, muito dele. Eu acho ele, tipo assim, o cara mais legal da minha vida. Eu sempre me apaixonei muito. Muito. Sempre me apaixonei. E quando eu me apaixonava, era muito intenso. Tipo assim, de eu achar que eu vou morrer por paixão. Não tô brincando. E aí eu me apaixonei por Jesus. E a gente realmente se apaixona. Quando a gente vê assim, a gente tá loucamente apaixonado. E tipo, pensando em Jesus, eu fico feliz. E os meus olhos brilham. Porque cara, ele é muito legal. E aí me dá até vontade de chorar pensando em tudo que ele fez. E quando a gente pensa nele, né? A gente não tem risco de se machucar. A gente pode se machucar com pessoas da igreja, com a igreja que a gente tá, com pessoas que erraram, com coisas erradas que a gente aprendeu, mas com Jesus a gente não vai. E ele é tão bom que às vezes eu sinto que eu não sou suficiente perto dele, sabe? Tipo, porque Jesus, que é tão incrível, o que ele quer comigo? Que sou só, tipo, eu. E aí a gente pensa que é exatamente isso que ele quer. Nós, por inteiro, independente da situação, independente de quem a gente é ou o que a gente fez. E que o coração dele se agrada quando nós vamos a ele com nossos problemas. Porque é isso que o satisfaz. E é um paradoxo tão completo de como ele consegue ser tão justo e ao mesmo tempo como ele consegue ser tão amoroso. Talvez eu só estava precisando falar de Jesus. Eu sentei aqui sem ter muito o que falar, ou sem ter muito o que fazer. Mas parece que ele sempre nos encontra, sabe? Não tava planejado. Eu chorava no meio da maquiagem que eu nem sei ler. Mas é que ele é tão incrível. E ele sabia exatamente o que eu precisava antes. Eu nem precisei falar. E ele sempre me conforta. Obrigada, Deus. E ele é aquele que nos apoia. Mesmo quando ninguém apoia. Ele é aquele que tá do nosso lado, mesmo quando ninguém tá. E quando a gente se sente sozinho, ele mostra que ele ainda tá lá. Mesmo que a gente esteja fugindo dele, mesmo que nós não tenhamos coragem de ir até ele, de ter uma rotina, mesmo que a gente coloque ele de lado, mesmo que a gente tenha outras prioridades acima dele,
Mesmo que a gente prefira sair com os nossos amigos, que não é nada errado. Sair com a nossa família, estudar e trabalhar. Mesmo que a gente coloque tudo acima dele. Ele continua lá. E ele continua nos amando incondicionalmente. Independente do que a gente faz, ele continua nos amando. E é um amor tão puro, tão puro. E ele demonstra esse amor todas as vezes. E quando ele tá com a gente, nosso coração se alegra na presença dele. E mesmo assim, às vezes, a gente não vai colocar ele em primeiro lugar. E quando a gente volta pra ele, ele mostra que tá tudo bem. Que ele tava com a gente mesmo assim. E que ele tá feliz que nós tenhamos voltado pra ele. Ele nos chama pra redenção, pra transformação e pra viver uma vida de graça, de alegria. E como é bom ter o Senhor, como é bom. Eu lembro da época que eu não tinha dele. Que eu não tinha nada dele. Que eu nem sabia quem ele era. E eu sei a época que eu vivo agora. E, independente da tristeza que eu tenho, eu posso estar muito triste. Pode ter acontecido algo muito ruim. Eu posso estar vivendo algo muito intenso, uma crise muito intensa. Como é bom ter o Senhor na minha vida. E todas as vezes que eu caí, eu sabia que era Ele que tinha me levantado. E não há nada que eu goste mais do mundo do que o Senhor. Talvez era isso que eu precisava. Sabe quanto tempo faz que eu não gravo uma aqui e falo? Muito tempo. Tipo, mais de 6 meses. Talvez o Senhor tenha me guiado até aqui para que Ele pudesse falar pra mim aquilo que eu precisava ouvir. Porque realmente a gente fala que a gente não ouve a voz do Senhor, mas quanto tempo a gente fica em silêncio na presença dEle? Quanto tempo? Quanto tempo a gente dedica do dia pra orar em línguas, pra falar com Ele? Quanto tempo a gente dedica pra orar? Será que a gente trata isso como uma prioridade? Será que a gente busca ouvir a voz dEle? Ou a gente quer que Ele faça o sobrenatural todo dia pra provar que Ele existe? Né? A gente quer que todo dia Ele envie um sinal, Ele faça algo sobrenatural acontecer pra ficar nos lembrando que Ele existe. Será que é esse o reino de Deus que Jesus disse é chegado o reino dos céus? Sabe? Então é esse o reino. É isso, é uma vida que a gente dedica tão pouco pra Ele. Se a gente se predispor a passar um tempo com Ele e a ouvir com atenção, a gente vai escutar. Eu acho que Deus não quer que a gente busque Ele só quando as coisas dão errado. Ele quer viver conosco. Ele quer todos os dias estar diante de nós. Sabe? Ele quer viver a vida com você, ao seu lado. E eu digo isso pra mim também. E às vezes a gente sabe que a gente tem que voltar pro Senhor. A gente sabe que a gente tem que dedicar mais a vida pro Senhor. A gente sabe que a gente tá errada. A gente sabe que a gente tá fazendo coisas que não devia. A gente sabe que a gente não tá dando a atenção que Ele merece. A gente sabe de tantas coisas e a gente não faz. Porque, como Paulo diz, aquilo que é bom e quero fazer eu não faço. Mas aquilo que é ruim, que eu não quero, esse sim eu faço. Porque já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Mas que nunca possamos nos esquecer do quanto Deus é bom. Independente da situação, Ele continua sendo bom. Ele sempre será bom. Eu espero que esse vídeo tenha sido tão útil pra você quanto foi pra mim. Porque pra mim era o que eu tava precisando, viu? E que Deus abençoe a sua vida, acima de todas as outras coisas. E que Ele esteja sempre com você.